Michel, Luciano, obrigado aí por pronta aceitação de participar desse grande dia do cooperativismo de crédito, do nosso Cop Talks, tendência e inovação no sistema financeiro. Vamos falar muito sobre isso. Já quero deixar de imediato aqui um agradecimento nosso aí pela participação de vocês, tá ok? Luiz, eu que agradeço aí a oportunidade, feliz em participar aí com vocês e falar de um tema que particularmente eu adoro. Então eu vou começar com você, Michel. Começa você falando, depois eu passo para o Luciano. Conte-nos um pouco aí de tendência aí no ponto de vista de vocês, da Vado, inovação no sistema financeiro. Eu trouxe uma apresentação que eu acho que fica fácil um pouco de ilustrar o que a gente tem de tendências ali para o mercado, principalmente para o mercado de crédito, que é onde o Vado é mais forte, né, onde a gente está 100% focado e da onde a gente realmente nasceu. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos lá. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aqui das tendências de mercado, e assim, o foco, e é interessante porque tudo que a gente ouviu desde o começo, se a gente parar para pensar um pouquinho, desde a primeira apresentação até o que a gente veio discutindo agora, a maior parte envolveu dados. Dados de um lado, dados do outro. Quando a gente fala de SG, a gente também fala em dados. Quando a gente falou ali das fintechs, há um mundo de dados e principalmente o Open Banking, né? Quando a gente fala do Open Banking, é puramente dados, né? E não dá para falar de tendências em tecnologia sem a gente cair no mundo de dados, né? Então, hoje, o desafio é gigantesco, a gente tem milhares de fontes de informações disponíveis, e o mais legal quando a gente fala de fontes disponíveis, a gente não está falando só do que a gente tem de informações públicas, de informações em birôs de crédito, de informações do Banco Central, do próprio Open Bank, a gente está falando também de informações que a gente tem dentro de casa. Então, o grande desafio é como junta tudo isso, qual é o valor disso, como é que a gente pode converter isso para que a gente tenha um uso adequado da informação, né? O mundo hoje de crédito em si, ele está uma loucura, né, gente? A gente fala em modernização, a gente fala em acompanhar a tecnologia, hoje a gente tem de tudo, Pix, BAS, cartão de crédito, investimentos, Open Finance, pagamentos, transferência, assim, é um pool gigantesco que vem evoluindo numa velocidade que a gente tem que acompanhar ela. E para isso não tem alternativa. A tecnologia tem que estar sempre atrelada a esse processo, né? E é interessante que ainda hoje a gente vê uma descentralização de dados muito grande. Em dois caminhos, né? A gente vê a falta de utilização de dados da melhor maneira e, ao mesmo tempo, a gente vê com que empresas, as cooperativas, bancos, deixam de usar, muitas vezes, o próprio dado interno. Há uma movimentação muito grande hoje para que isso aconteça, mas a importância é gigantesca e a dúvida sempre fica, qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Necessidade de mercado, né? Quando a gente cai nesse ponto, parece ser simples, né? Hoje as pessoas querem o quê? Eficiência, rapidez, segurança na gestão de crédito. Então, quando você vai lá pedir crédito, você não quer ter toda aquela burocracia que você tinha antigamente, você quer algo rápido, você quer saber, posso ou não posso, dá ou não dá. De novo, como é que você dá isso ao seu cliente? Como você dá isso ao seu cooperado? Você, de fato, precisa ter tecnologia. Os dados são a matéria-prima da economia digital, gente. Isso não é nenhum... isso deveria ser um mantra, né? Não é nada novo, mas isso deveria ser um mantra ali dentro dos pontos. E a gente atinge tudo isso com dados, né? Com dados e dados e dados. O background check, análise de crédito, decisões, ofertas e soluções, monitoramento de cooperados e assim por diante, né? O ecossistema todo de crédito, ele tem que ser unificado, ele tem que estar junto, porque os dados vão andando em diversas
camadas paralelas. E se você consegue juntar todo esse ecossistema, você consegue ter um benefício gigantesco em cima disso tudo. Serviços, negócios, o que a gente pode ter hoje de ofertas ali para você acelerar todo o processo? Reconhecimento facial, transferências imediatas, pagamentos, assinatura de contratos de forma inteligente, concessão de crédito extremamente rápida, com análises diretas, até muitas vezes de forma prévia. O que os cooperados buscam? Conveniência, comodidade, agilidade e segurança. Não sei que vocês sabem, não é nenhum truque isso, mas esse é um grande ponto de fundamento. E, de novo, como você consegue isso? Com tecnologia. O que as cooperativas buscam? Conveniência, comodidade, agilidade e segurança. Quais são as dores hoje que a gente enxerga muito no mercado? Lentidão na análise de crédito, falta de padronização, a dificuldade de você ter uma assertividade no crédito, fraudes, baixo acompanhamento do cooperado, segurança da informação, são N questões e todas relacionadas a dados. A solução está baseada sempre em tecnologia. Por isso que eu falei um pouquinho antes que os sistemas têm que andar em paralelo. A gente tem que criar o ecossistema de dados, ele tem que estar sempre em paralelo, onde você vai ter desde o monitoramento, desde o acelerador para você fazer uma análise de crédito mais direta. Como isso tudo se resolve? Com tecnologia. Plataforma de Big Data, Analytics, inteligência artificial. Hoje isso permite que vocês evoluam e tenham uma agilidade gigantesca quando você fala de dados. Se você junta tudo isso, se você consegue ter um banco de dados com todos esses dados consolidados, um analytics muito bem definido e uma inteligência artificial que fique trabalhando por você 24/7, isso faz toda a diferença no seu processo. Isso é tecnologia. Isso é você conseguir dormir, é você conseguir dar aqueles benefícios que as pessoas esperam com uma prontidão, com um diferencial, uma velocidade extremamente rápida. Automação. Bom, é óbvio que se a gente está falando de automação, de tecnologia, a gente tem que cair na automação. Automação é o que deixa todos os processos mais ágeis, é o que deixa tudo isso numa velocidade adequada para o mundo moderno. Hoje é muito interessante, a gente não tem paciência para mais nada, as pessoas não têm paciência para mais nada. O mundo é digital, eles esperam que as respostas sejam imediatas, como eu falei um pouco antes, eles querem saber se eles vão ter aquilo ou não, se é possível ou não, de uma forma imediata. E como que você faz isso sem correr risco? Com tecnologia. Quando a gente fala de crédito, hoje a gente tem diversos pontos onde você fecha o ecossistema de crédito, né? Então você tem desde a informação, baseada em Big Data, um ponto muito importante hoje é o monitoramento da carteira. Não só para você saber se aquele cooperado, saber se aquele crédito está acontecendo da melhor maneira, mas para saber no ecossistema num todo, se o direcionamento que você está dando, ele é o mais adequado. Onboarding de clientes de uma forma fácil, simples e prática, um fluxo de gestão de crédito 100% automatizado, onde as áreas internas sejam totalmente interligadas de uma forma inteligente, o SG, motor de decisão, onde a decisão ela seja de uma forma até um ponto que ela pode ser automatizada dentro do que realmente foi colocado como políticas ou políticas de crédito. A gestão de documento online, relatórios de créditos de forma automática. Então, esse ciclo e esse ecossistema, quando ele está totalmente interligado, gera um poder de informação, de decisão, que não tem igual. Hoje a gente tem milhões de dados, né? Aquilo que eu falei lá no começo. Se a gente for passar aqui todos os dados que a gente tem disponível, a gente vai ficar horas e seriam vários slides ali. Então, assim, qual que é o truque? Como cruzar todos esses dados da melhor maneira? Análise de dados automatizados, a mitigação de compliance. Então,
tudo isso, de novo, num único ecossistema, faz toda a diferença, né? Então, aquilo que eu falei um pouco, motor de crédito, monitoramento, a gestão centralizada, tudo isso compõe o mercado tecnológico e as tendências tecnológicas que a gente pode ter de futuro, como dados, resolução de problemas e a solução para que esse processo seja o mais rápido possível, de uma forma garantida e segura. Bom, gente, esse era o que eu tinha para deixar aqui para vocês, para fazerem perguntas. A ideia é incentivar vocês aqui a fazerem perguntas, para que a gente tenha um debate bem legal ali no finalzinho sobre toda essa parte de evolução tecnológica de crédito. Luiz, volto aí para você. Obrigado, Michel. Eu vou passar a bola agora para o Luciano. Luciano, é com você. Aí depois, no final, a gente vem para algumas perguntas aí. Oi, Luiz Cláudio, bom dia aí, Michel também, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Luiz Cláudio, prazer te rever. É uma honra estar aqui, principalmente no aniversário de 74 anos aí do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, né? Então isso é um marco muito importante. E eu tenho assistido aí as palestras e as discussões durante essa manhã e só posso dizer que estão muito ricas, né? Então é uma grande honra estar presente aqui com os debatedores, com os expositores aí de tão ricos. Eu também, assim como o Michel, eu preparei uma apresentação para facilitar aqui a conversa, pode ser? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, acho que a ideia é que a gente fale de tendências de inovação no sistema financeiro e só para me apresentar, eu sou sócio da RiskFence, nós somos uma consultoria que está há 10 anos no mercado, eu possuo 30 anos de mercado financeiro local e no exterior, né? Meu foco sempre foi em finanças, riscos corporativos e estratégia. Tenho atuado como líder desse segmento de fintechs, meios de pagamento aqui na RiskFence, né? E tenho aí algumas certificações. Nós temos atendido clientes importantes desse segmento de fintechs, meios de pagamento, nos mais diversos projetos, principalmente envolvendo planos de negócio, a conformidade, a regulamentação e a criação de processos operacionais, né? Então, eu brinco sempre que a gente não para de aprender, porque são sempre assuntos inovadores, divertidos, né? E que nos desafiam bastante, né? Bom, eu acho que quando a gente fala de inovação, né, e tendências, né, existe uma frase que eu gosto bastante que diz que o seguinte, que o significado da inteligência é a capacidade de mudar, né? A gente sempre conseguir se adaptar. Aliás, essa é a história da humanidade, né? Que se adapta frente às adversidades e assim vem conseguindo se manter nesse mundo, né? Essa frase não é minha, infelizmente eu gostaria de tê-la cunhado, né? Mas é do Einstein, né? Então, a inteligência é a gente olhar o que está à nossa volta, né, e tentar ir mudando à medida que seja possível para a gente se adaptar da melhor forma a esse novo ambiente, né? Diariamente, a gente abre o jornal, a gente assiste televisão, a gente trabalha, a gente ouve dos cooperados, a gente ouve dos concorrentes, enfim. A questão do blockchain, que, enfim, esse novo grande registrador confiável, a questão das criptomoedas, que são, basicamente, já estão se inserindo no nosso dia a dia, né? A tokenização, que é uma coisa um pouco mais recente, que a gente tem ouvido falar tanto, né? A representação digital de ativos, de bens e serviços. Muitos bancos agora já estão oferecendo, inclusive, soluções já tokenizadas. Estamos falando do Beyond Banking, ou seja, de irmos além da prestação de serviços bancários, financeiros, de cooperativismo financeiro, e irmos para um ecossistema mais amplo. A gente falou aí de Open Finance, né? Hoje o Laurent comentou sobre o Open Finance, né? E ele falou uma coisa que eu anotei aqui, Luiz Cláudio, que é
muito interessante que o Open Finance já está aí há algum tempo e a gente às vezes nem percebe que é Open Finance, né? Mas já está aí, né? Já existem várias soluções, né? Que agora estão sendo integradas no sistema financeiro. O IFX, o IFX, como o pessoal fala, que lentamente, gradualmente, já não está sendo assim tão discutido, mas que vai ser uma grande revolução, está prometendo uma grande revolução nos serviços de pagamento internacionais, né? Inclusive com acesso a instituições não autorizadas, né? O wallet, que já basicamente faz parte do nosso dia a dia, né? Representação dos nossos recursos de maneira digital, as finanças descentralizadas, que com certeza são caminhos sem volta para a automação e para a realização segura de transações, né? Já há aí exemplos de, por exemplo, tão simples quanto venda de automóveis que bancos grandes de varejo estão já adotando em suas plataformas, na medida em que comprador e vendedor têm uma segurança por meio de um contrato inteligente, né, por trás, né? E ou um outro exemplo, aqui são apenas exemplos, né? Não vou esgotar, o Michel acabou de trazer aqui o exemplo do BaaS, né? O Banking as a Service, que já é uma realidade muito forte, né? Nem citei aqui, mas que são as moedas digitais de bancos centrais, que é uma nova tendência, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Temos aí o 5G vindo a reboque, enfim, é uma série de novidades que a gente acorda todo dia e fala, meu Deus, eu tenho que ler sobre isso, eu tenho que aprender sobre isso, porque as coisas não param de evoluir, né? E bate um pouco daquela ansiedade. Eu acredito que se você está à frente de uma cooperativa de crédito, você está à frente de uma instituição financeira tradicional, um banco, uma corretora, uma distribuidora, enfim, de uma fintech, como eu faço para me posicionar diante de todo esse aparato de novidades? Como é que a gente faz para para não perder, né, o rumo da nossa organização, né? Porque, afinal de contas, na outra ponta, nós temos os cooperados, né? O Tiago Schmidt, que acabou de falar aí nesse excelente painel de diálogos de intercooperação, né, da Sicredi pioneira, ele falou uma coisa muito interessante. Falou, olha, nós temos que gerar prosperidade para os nossos cooperados, né? E eu gostei muito desse adjetivo, né? Criar uma prosperidade, criar uma... vai além de valor, né? E diante desse cenário todo, como é que a gente pode criar isso, né? E como é que a gente pode se posicionar? Então, hoje a gente vê esse sistema financeiro, não é hoje, já vem no Brasil, né? Já vem há algum tempo. O Sérgio Constantini, conselheiro da BFintex, que esteve no painel anterior ao nosso, falou uma coisa muito interessante, ele lembrou do SPB, né? De 2002, já vão lá 20 anos que o Brasil é precursor e exemplo para o mundo, né, em termos de disrupções tecnológicas. O SPB foi uma grande disrupção tecnológica. É um exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil muitos anos, muitos países bastante avançados não têm soluções como, por exemplo, o nosso SPB, né? Então, são coisas muito interessantes. Bom, então o foco que eu queria fazer essa provocação aqui, junto com os colegas, com o Michel, com os demais, é como é que a gente pode se posicionar nós, eu digo aqui, agora estou colocando a camiseta do cooperativismo de crédito nesse novo ambiente, né? Temos um novo papel. Vamos só lembrar um bocadinho, pessoal, aqui, o que aconteceu no Brasil no passado recente, tá? Eu não estou nem indo lá para 2020, para 2002, no SPB, isso aí já faz 2 décadas. Eu estou falando agora de 10 anos para cá, né? Tudo que vem sendo capitaneado pelo Banco Central, né? Eu entendo que amanhã, né, Luiz Cláudio, vocês vão ter o Harold Spínola, né, que é do Banco Central, chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas. Eu acho que ele poderia falar esse slide de uma forma muito mais brilhante do que eu, com muito mais efetividade, mas a gente faz pesquisa aqui, então o que tem acontecido no Brasil, né, para não ir muito longe? Bom, a gente teve um marco em 2013 com base que foi uma verdadeira revolução na regulamentação das não financeiras do Sistema Financeiro Nacional com o advento das instituições de pagamento, que hoje são uma realidade, hoje já movimentam aí bilhões de reais e que prestam um excelente serviço para principalmente aquelas pessoas que tinham dificuldade dos serviços na bancarização, né? Então, essa constituição e autorização de instituições de pagamentos por meio da circular BCB 3683, que hoje está regulada pela 8021, trouxe aí uma verdadeira revolução. Tivemos
a questão dos depósitos centralizados, as registradoras, né? A regulamentação foi em 2015, mas agora, é muito recente, a questão de um ano atrás, tivemos o início da operação. Isso é uma grande revolução no registro de recebíveis e oferta de crédito no Brasil, né? Tivemos a regulamentação capitaneada, tudo pelo Banco Central, né, das fintechs, que, estrito sensu falando, são as sociedades de crédito direto, as sociedades de empréstimos entre pessoas, né, que eu vou falar um bocadinho mais adiante. Tivemos uma revolução nessa oferta de crédito por esse sistema financeiro não tradicional, né, que são as fintechs, né. A implementação do Open Finance, que foi uma verdadeira revolução no compartilhamento padronizado de dados e serviços, que está em andamento e que tem grandes promessas, né. O arranjo de pagamento Pix, que eu não preciso falar para vocês, né, todo mundo aí conhece muito bem, mas, assim, alguns números são impressionantes. Nós já temos praticamente meio bilhão de chaves já cadastradas, né? São 7,5 trilhões em volumes, e já passou como primeira opção, é o primeiro colocado da opção das pessoas para as suas transferências, né? Lembrando que 7 em cada 10 transações hoje no Brasil são feitas por meio de canais digitais, né? E o EFX, o IFX, que é essa grande revolução, será uma grande revolução a partir do ano que vem, nessa questão dos pagamentos internacionais, que não se fala muito nisso, mas o câmbio está se desburocratizando no Brasil. Isso vai ser uma grande onda que a gente vai assistir. Muito bem, e aí, isso tudo que já fizemos, mas e o que tem pela frente? Então, também, com muita atenção lá do Banco Central, com grupos de trabalho, temos as criptomoedas, que existe um projeto de lei, isso está sendo regulamentado, as exchanges, que são as instituições, as empresas que hoje comercializam criptomoedas no Brasil, elas vão ser reguladas, né? Então, já existe um projeto de lei, isso está em franco andamento. A tokenização, que eu me referi há pouco, né? Já tivemos agora, semana passada, um parecer de orientação da CVM explicando o que é ativo, o que é valor imobiliário, o que não é, como é que deve ser encarado. Então, o Brasil está se preparando. Como toda e qualquer onda tecnológica, os reguladores, os supervisores, eles vêm a reboque e vão regulando esse mercado para e passo, né? É o que está acontecendo com a tokenização. As moedas dos bancos centrais, né? O Banco Central do Brasil não está atrás, ao contrário, ele já tem um grupo de trabalho, estão discutindo se o modelo vai ser baseado em contas ou vai ser baseado em tokens, enfim, tem uma discussão muito rica aí por trás, porque isso também envolve a capacidade de funding dos bancos, isso pode ter um impacto ali. Estamos falando que a gente já está trabalhando com isso e vai ser muito forte a parte das finanças descentralizadas e os contratos inteligentes, né, entre pessoas, entre empresas. O Pix, né, que já foi uma grande revolução e nós temos aí pela frente Pix cobrança, Pix débito automático, QR Code do pagador, Pix garantido, Pix internacional, split de pagamentos, enfim, há uma série de aplicações sobre o Pix, que é uma plataforma de sucesso, né, implementada pelo Banco Central. Muito bem. E o que mais vem por aí? Não se sabe, mas então, diante desse mundo todo, pessoal, e antes de entrar um pouco na questão da regulação, eu só queria lembrar que, lato sensu, né, quando a gente fala de fintechs aqui no Brasil, são aquelas plataformas digitais por meio das quais eu realizo operações de caráter financeiro. Então, a gente tem tanto as instituições financeiras quanto as não financeiras aí. Então, as instituições de pagamento, as SCDs e SCPs estão nesse mundo. Mas, estrito sensu falando, quando eu falo de fintech, eu estou falando apenas daquelas que podem realizar operações de crédito, que são as SCDs e as SCPs, né? São somente instituições financeiras. Porém, com a inventividade brasileira, com a capacidade de adaptação, que é aquela questão do Einstein, que a gente falou lá no começo, né? A inteligência, já se criam ecossistemas onde você tem IPs alocadas com SCDs e com FDICs, criando todo o ambiente, por exemplo, para fazer uma proxy de uma instituição financeira completa, né? Então, tudo isso está acontecendo. Agora, quando a gente fala de regulação, e é aqui que acho que é a matéria do Spínola, que vai falar amanhã também, né? Então, quando você vira uma instituição autorizada, e essas tendências todas que a gente falou, de tokenização, das exchanges, enfim, dos contratos inteligentes, tudo isso, o nosso mundo, o nosso custo de observância, o pessoal do cooperativismo de crédito conhece muito bem, porque são altamente regulados, né? Passa por prevenção à lavagem de dinheiro, passa pelo SPB, passa por segurança cibernética, ouvidoria, RDR, CCME, contas de pagamento, toda a legislação sobre contas de pagamento, CCS, suitability, lista de sanções da ONU,
temos que fazer contabilidade padrão COSIF, o PIX com toda a sua regulamentação, auditoria interna, auditoria externa, gestão de riscos, governança, controles internos, enfim. O custo de observância é altíssimo, né? Nos diálogos de intercooperação, né? Foi muito comentada a questão do custo, né? Da observância sempre do custo, né? Porque isso daí realmente é bastante importante. Tarifas, compliance, enfim. Então, diante disso tudo, quando a gente olha o cooperativismo de crédito e esses novos entrantes, todo esse ecossistema que está se criando, há oportunidades? Sim, claro que há oportunidades. Existem forças e desafios no cooperativismo de crédito. A gente acredita muito aqui na RiskFence nisso, né? Onde se pode unir o melhor dos dois mundos. Vamos começar com o que esse pessoal de tecnologia pode aprender com o cooperativismo de crédito, né? Nós entendemos que o cooperativismo de crédito está acostumado a estabelecer infraestruturas boas, né, de pessoal e tecnologia. Eles trabalham, né, com uma governança orçamentária muito adequada, estão atentos às questões de compliance, né, têm o know-how do sistema financeiro nacional, possuem credibilidade, possuem segurança, né? Quando a gente fala em cooperativismo de crédito, a gente sempre pensa em segurança, né? E tem a temperança que leva, principalmente, isso é muito importante para tecnologias disruptivas que trazem novos produtos e serviços, né? Existe a cultura da temperança dentro do cooperativismo de crédito. Já, o que o cooperativismo de crédito pode, talvez, aproveitar dessa nova cultura, né? É a experiência do usuário, né? As fintechs olham isso com muito carinho, né? A atração e retenção dessa nova geração de clientes que exigem, demandam coisas novas, né? Essa nova cultura, como se adaptar a essas novas culturas, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em cooperativismo, num determinada reunião, foi o primeiro mês, isso daí eu estou falando lá em 2018, onde o canal digital superou o canal físico do ponto de vista de transações, então a coisa é tudo muito recente, hein? Agilidade e velocidade para oferecer as soluções para os clientes, né? Para os cooperados, a capacidade de se reinventar. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, olha, como é que a gente pode pensar num mundo de uma cooperativa de crédito, um sistema cooperativo de crédito, dentro desse mundo, né? Nós podemos pensar como uma grande espia dorsal que pode e deve exercer seu papel vocacional, que tem e que exerce muito bem, com as questões de compliance, de cyber, de PLD, de riscos, de governança, mas pode muito bem trabalhar organizadamente como um maestro, regendo uma orquestra de serviços e produtos com parceiros como fintechs, exchanges, o e-commerce, marketplaces, as wallets, o EFX que está vindo a reboque, outras soluções, tudo isso e aí eu estou roubando a nomenclatura que o Thiago falou, que eu gostei muito, para levar prosperidade aos cooperados, né? Então não dá para ser bom em tudo, na verdade. Então, isso aqui vale para o cooperativismo de crédito, mas vale para o JP Morgan, vale para o Citibank, vale para qualquer instituição financeira, tá? Não dá para ser bom em tudo, principalmente no momento de tecnologias tão disruptivas, né? Há espaço para convivência e ganhos mútuos, né? Há espaço para melhoria da experiência do cooperado, né? E dá para criar valor ao cooperado, sendo um maestro de grandes soluções e trazendo bons parceiros para a gente. Então, algumas opções que a gente oferece aqui, como provocações, né, seriam pensar, talvez, na sua cooperativa, no seu sistema cooperativo, em uma governança apartada, quase autônoma para esse pessoal que tem que trabalhar com essas tecnologias, né? Pensar, talvez, num veículo legal separado para determinadas ações e determinados projetos, né? Pensar no investimento no núcleo de pesquisa e desenvolvimento contínuo, né? Pensar em parcerias para isso, investir na experiência do usuário, né? E olhar as curvas da estrada lá adiante. Quando a gente fala em disrupção, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente não pode olhar o para-choque do carro adiante, a gente tem que olhar a curva da estrada lá à frente. Então, a grande provocação que eu faço a todos vocês que estão no cooperativismo de crédito é pensem para daqui a 5 anos, não para daqui a um mês, tá bom? Eu agradeço bastante a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas, Luiz Cláudio. Legal.
A fala dos dois foi excelente. E eu marquei uma coisa que você falou aqui, Luciano, do Einstein, da inteligência, a capacidade de mudar. E aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. O cooperativismo sempre teve essa relação mais pessoal que digital. Aí a pandemia deu uma invertida, fez a gente correr e tivemos a capacidade de mudar. Mas aí tem Pix, Open Finance, blockchain, criptomoedas, meios de pagamento, todo mundo resolveu virar banco. Aí eu tenho uma série de perguntas aqui, e o tema de vocês é excelente. É pena que o tempo nosso não dá para a gente, daria para a gente ficar aqui horas e horas discutindo. Mas eu vou tentar pegar 3 perguntas numa só, e aí eu queria que cada um respondesse, por favor. Dentro disso que eu falei, formato pessoal, né, contato pessoal, que é a grande característica do cooperativismo, formato digital, aí tem a inovação, traz bastante desafios. Eu destaco aqui também que as cooperativas têm agora vários players concorrentes, né? Essa relação de fintechs, por exemplo, algumas cooperativas enxergam fintechs como concorrentes, quando outras enxergam como grandes parceiros. Você trouxe um paralelo ali de que as fintechs podem aprender muita coisa com cooperativa e as cooperativas podem aprender muita coisa com as fintechs. Questão de competitividade. Meu público é cooperativa. Quais seriam as cooperativas podem, nesse momento, começarem a tratar o seu plano estratégico, na visão de vocês? Diante de todos esses cenários que eu trouxe para aqui, esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Eu vou começar com o Michel. Michel, qual a tua visão de tudo isso? Adoro essa pergunta. A gente hoje atua com diversos pools de clientes, né? A gente vai desde fintech, cooperativas, bancos, e essa é uma pergunta que normalmente se fazem, né? Entre as próprias fintechs e os próprios bancos. É uma coisa bem interessante, porque a evolução ela veio muito rápido. E como você falou, nos últimos 2 anos a gente foi forçado a acelerar todo esse processo, o que antes era uma coisa que não dava nem para imaginar ser tão rápido assim, né? Toda essa evolução. Mas qual que é o grande ponto para mim disso? É um pouco do que eu falei na apresentação, no que se tange ao conforto. Conforto, mas como assim? Conforto da pessoa. Quando você tem um pool de informações imediatas e você consegue atender o cooperado imediatamente, com o mínimo de estresse possível, tá aí a diferença. Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, bem simples de entender e que talvez fuja um pouco do nosso mundo, mas é um exemplo que eu gosto muito. Quando você vai fazer uma transferência bancária, você vai fazer um câmbio com um país fora do Brasil, ali você vai pegar Europa, você vai pegar Inglaterra, e você vai transferir pelo banco. Essa transferência leva de 24 a 48 horas para acontecer entre os bancos grandes. Quando você pega uma fintech focada nisso, ela faz isso em 15 minutos. Essa é a diferença. É isso que a gente tem que trazer para o nosso mundo, para o mundo do cooperado, e entender, é uma coisa mais pessoal? Não importa. A agilidade do processo, a desburocratização do processo é o que faz a diferença hoje. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito também, e esse é fora do mercado de crédito, mas acho que é bem fácil de todo mundo entender, é quando você pega, por exemplo, a Tesla e as outras empresas de carro. Por que a Tesla teve um grande destaque tão rápido num produto tão diferenciado? Porque ela entrou com uma cabeça totalmente diferente do que se tinha, uma cabeça moderna. Hoje, para você pegar um carro, antigamente você precisava fazer vários estudos, levava anos, passava por áreas de engenharia gigantescas. A Tesla faz isso em minutos. É óbvio, tem todo o estudo, mas essa é a diferença. De novo, é o conforto. É ali que a gente tem que trabalhar para falar, olha, eu fui bem atendido, extremamente rápido, e tudo bem negar, tá, gente? Não tem problema você falar que você não vai conceder crédito, não tem problema.
desde que aquilo seja feito de uma forma rápida, direta, explicada, e que a pessoa se sinta confortável com aquilo. Acho que esse, num todo, é o grande ponto de diferencial. E você, Luciano? Olha, eu acho que eu concordo totalmente com o Michel, e vou até aproveitar algumas coisas que ele falou. A tua pergunta, Luiz Cláudio, eu acho que é uma pergunta extremamente importante, porque, assim, a questão do posicionamento estratégico é você se posiciona hoje para ver resultados, eventualmente, daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, às vezes, né? Então, é muito importante essa tua questão, que esse debate do posicionamento estratégico, seja numa cooperativa singular, seja no sistema cooperativo de crédito maior, se dê de uma maneira bastante efetiva, né? Então, o Michel falou o seguinte, olha, o que o pessoal quer ver hoje, que está vendo hoje, né? Conveniência, comodidade, agilidade e segurança. Ele cunhou essas 4 coisas, né? E é isso mesmo. Eu vou trazer um exemplo de um cliente nosso, se eu posso abrir, o N26, é um banco digital alemão, foi criado por 2 rapazes há questão de nem 8 anos atrás, e simplesmente, ano passado, ele viu um aumento de 66% dos lucros dele. Por quê? Porque o pessoal se identificou muito, essa nova geração se identificou muito com a conveniência, a comodidade, a agilidade e a segurança, que são produtos que eles ofereceram por meio digital, existia uma necessidade intrínseca. Então, se eu puder responder a tua pergunta, eu faria isso, olha, pensem nisso, mas, e outra coisa, não pensem que há uma competição necessariamente. Existe uma coexistência que deve ser buscada na medida em que você pode criar um ecossistema, se valer desse seu ecossistema para chegar ao cooperado com conveniência, comodidade, agilidade e segurança, coisa que você por si só não poderia fazer. Então, acho que esse é o posicionamento estratégico que as cooperativas de crédito poderiam pensar em assumir. Como é que eu chego lá? Eu não vou fazer tudo sozinho, vou criar o meu ecossistema. E aí passa por parcerias, passa por desenvolvimento de unidades específicas, passa por rever um pouco da governança, veículo legal específico, enfim, é isso. Gente, tempo esgotado. Eu quero agradecer demais a presença dos dois. Tem perguntas aqui, depois a gente vai estar encaminhando aí para vocês. Luiz, outras. Desculpa te cortar aqui. Posso só pôr um ponto de 30 segundos aqui? Vai lá. Na palestra anterior de intercooperação, eles falaram muito como fazer a intercooperação entre eles ali. Vou deixar um pontinho aqui para todo mundo pensar. Por que não fazer a intercooperação em dados? E dados não é mostrar quem é o cliente um do outro. Não. É mostrar e conseguir fazer um exchange de informações a ponto de que você consiga saber o que é certo, o que é errado, o que está bom, o que está ruim, para que todos possam evoluir. Fica só a dica aí, desculpa esses 30 segundos a mais aqui, mas acho que é um ponto legal para todo mundo pensar. Não, vocês trouxeram aí um conteúdo bem bacana. Eu tenho certeza que tirou bastante dúvida minha, e olha que eu estou inserido nesse cooperativismo há 22 anos. Então foi um conteúdo bem bacana. A gente está tendo bastante interação nos nossos chats. Perguntas que vocês quiserem fazer para o Michel ou para o Luciano, encaminhem um e-mail para a gente também, para imprensa@mutucop.com.br, a gente vai estar encaminhando para eles. Se eu soubesse que esse painel ia ser tão maravilhoso, a gente teria feito ele com mais tempo, mas não vai faltar oportunidade. Depois eu vou querer conversar mais individualmente com vocês, para a gente explorar tudo isso que vocês falaram, talvez num outro canal da Mutucop, tá? Vou convidar vocês para participarem conosco. E eu quero agradecer Michel, CEO da Vadu, e Luciano, sócio líder aí da Risk Fence Consultoria. Obrigado mesmo, gente.